Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho comentário, nós passamos a palavra a Eunice Verdun. Boa noite, amigos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Hoje vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item 16, a afabilidade e a doçura. Vou ler apenas uma parte do primeiro parágrafo. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar nas aparências, pois a educação e a civilidade podem dar o verniz dessas qualidades. Lázaro. Todos nós desejamos ser amados. Queremos atenção, carinho, respeito, compreensão, mas para que isto aconteça, é necessário que também estejamos dispostos a desenvolver estes sentimentos. Já compreendemos a necessidade de sermos amáveis? Será que nos esforçamos para nos tornarmos agradáveis aos outros ou nos preocupamos apenas com o que nos interessa, monopolizando uma conversa ou uma situação? Por que será que é tão difícil mantermos estados de alma de tolerância, de ternura, estabelecendo um clima de equilíbrio? Pensemos. É difícil porque não valorizamos esses aspectos. Eles ainda não fazem parte de nossas aspirações. Sabemos que virtudes luminares acompanham o homem em sua evolução, pois ele traz em si a centelha divina, sementes de amor que o sustentam
em seu aprimoramento espiritual e moral. Mas é preciso que essas sementes germinem e se transformem em virtude. A lição do Evangelho de hoje nos fala de duas virtudes, a afabilidade e a doçura. A afabilidade é a qualidade de quem é cortês, delicado, agradável, com quem se pode falar facilmente. Doçura é uma maneira de pensar, de enxergar as pessoas, é tratar o outro como gostaria de ser tratado. É muito mais que um código de conduta. Lázaro, o espírito responsável por este item do Evangelho, nos diz que a afabilidade e a doçura se originam da benevolência, ou seja, da vontade, da bondade para com alguém, é fruto do amor ao próximo. Isto significa que não basta ter atitudes exteriores de boa educação, ser delicado ao falar, se isto for resultado apenas de um treinamento de aparência. O espírito Lázaro censura os que usam de uma máscara para o uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas, mas que a menor contrariedade mostram-se como são por dentro as reações violentas e que manifestam. Lázaro cita o exemplo dos que em casa são verdadeiros tiranos aos familiares, agressivos, incapazes de gestos de educação, de delicadeza, mas fora do lar são um primor. Apresentam-se de forma bem educada no falar, no ouvir e até no agir. São pessoas que se preocupam mais com a aparência, com status, dominados pela hipocrisia, fingem ser dóceis e gentis quando encontram uma plateia, mas basta ficarem sozinhos ou junto de pessoas que compartilham da mesma mentalidade para que a língua se transforme em uma arma que dissemina a calúnia, a fofoca, a inveja, a maledicência. Não é muito difícil saber quem é verdadeiro e quem usa máscaras, pois afinal sabemos que todos nós emitimos vibrações e essas vibrações não podem ser dissimuladas, fingidas, são o que são. Jesus, em sua grande sabedoria, fez da afabilidade e da doçura uma lei, condenando toda forma de violência. E essas duas virtudes abrangem outras virtudes, tais como a paciência, a tolerância, a resignação, o respeito e muitas outras. Fomos criados para amar, mas muitas vezes nos sentimos envergonhados de amar, de nos mostrar cortês. Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos traz a receita do apóstolo Paulo. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera, quebrando a simpatia, mas sim uma linguagem sincera, serena, sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. As pessoas brandas, afáveis, são flexíveis, esperam o momento certo para agir, trata as pessoas com carinho e respeito, não espera nada em troca, diz não da mesma maneira que diz sim quando necessário. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a pessoa dócil,
Afável não é uma pessoa fraca, é uma pessoa forte, sabe defender seus pontos de vista com brandura, com firmeza. Está sempre em paz. Conta-se uma história que foi realizado um concurso entre pintores para escolher uma tela que melhor representasse a paz. Participaram mais de uma centena de candidatos. Foram escolhidas como finalistas 3 telas. A primeira retratava pássaros voando, céu azul, sol brilhante e casas numa colina verdejante. A segunda tela trazia peixes pulando na água, criança brincando com os golfinhos que se encostavam à beira dos barcos. E a terceira tela representava uma chuva muito forte, uma tempestade, com raios e trovoadas, mar bravio, cujas ondas batiam nas rochas de forma violenta. Os 3 juízes escolheram a terceira tela, a da tempestade. Os 2 outros candidatos não concordaram com o resultado e pediram uma explicação. Então, um dos juízes disse: vocês repararam que no meio das rochas havia uma pequena fresta e lá se encontrava um ninho com um pássaro com 2 filhotinhos bem tranquilos? A verdadeira paz é quando você está tranquilo, independente do local externo em que se encontre. Somente quem tem essa paz pode ser afável, pode ser gentil. Jesus foi o maior exemplo de afabilidade e doçura. Passou pela terra espalhando amor, consolação e esperança. Nunca julgou ou condenou alguém, nem feriu com palavras agressivas. Pelo contrário, suas palavras gentis e amáveis, com firmeza, davam orientação segura e coragem necessária para mudar uma vida, sempre compreensivo por conhecer as verdades espirituais. Está conosco desde o começo da formação da Terra e permanece ainda nos guiando até hoje, com a mesma paciência e doçura, respeitando o nosso livre-arbítrio, nos convidando constantemente para a sua seara. Ele não desanima de nós. Nesses dias em que vivemos, nos diz Emmanuel, Espírito, é indispensável manter a espada simbólica destinada à batalha do aperfeiçoamento e da iluminação de nossos caminhos, uma verdadeira guerra contra o mal, principalmente o mal que ainda existe em nós. Não podemos nos esquecer que vamos colher aquilo que plantamos. É o que nos ensina a lei de causa e efeito e a lei de justiça. Não adianta fingir, receberemos o que é nosso por direito. Assim, nos aceitarmos como somos é o primeiro passo para que no uso de nosso livre-arbítrio nessa existência, continuemos o nosso processo evolutivo e aceitemos as pessoas como são, com suas imperfeições e dificuldades, dissolvendo nossas paixões milenares. Vamos encerrar com uma pequena parte de uma mensagem de Emmanuel, denominada Afabilidade e Doçura, tirada do livro Escrino de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não será com o elogio público ou com a acusação aberta que ajudarás o companheiro. Quase sempre o louvor humano é uma pedra no caminho
e a queixa, habitualmente, é uma crueldade. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara, na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser dócil e afável, para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida, para elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca, e nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós é quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens. Sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus pelos inimigos do Espiritismo. Senhor,
Vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições,
renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. E nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos, que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, pelos nossos irmãos à distância. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos, e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca, na noite de 15 de dezembro de 1995. Linda noite. Na imensidão do céu, uma estrela brilhou. No berço dos homens, nasceu Jesus. E na terra, fez luz, e se desfez a escuridão. Linda noite que foi essa, a noite do menino Jesus. A alvorada é uma festa que se manifesta num dia diferente. Jesus agora está presente, o Verbo está entre nós. Cantar e saudar, alegrar e viver a mensagem de Deus para o mundo feliz. Iuca. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.